Estamos de volta com o Bom Dia Responde, agora 7h23, hoje falando de ensino-aprendizagem, escolha da escola. O que você considera para definir esse lugar onde o seu filho, o seu sobrinho, onde os estudantes vão ficar boa parte do tempo? A gente conversa ao vivo com a professora do curso de Pedagogia da UFT em Palmas, a doutora Eliane Marques dos Santos. Professora, acabamos de falar no último bloco sobre as diversas inteligências, considerando Gardner, né, que é um estudioso disso, e essa aplicação é feita na prática nas escolas, ou pelo menos deve ser feita na prática nas escolas. A gente sabe que os desafios para o professor que está lá na escola são muitos. Falamos de transtorno de déficit de atenção, falamos também de transtorno do espectro autista e a inclusão. Aí eu trago para a senhora alunos que, por exemplo, têm deficiência de visão, deficiência de audição. Essa inclusão se dá da mesma forma na sua visão ou deve ser diferente? De uma maneira geral, né, a inclusão passa pelo planejamento, né? Diagnóstico e planejamento. Os portadores de deficiência visual e outras, é preciso o quê? É preciso que a escola, né, esteja preparada, né, com estratégias e com equipamentos para trabalhar com essas pessoas. Hoje nós temos, com o apoio da tecnologia, nós temos softwares, nós temos aplicativos, né, que auxiliam esse processo. E quando eu penso nessas estratégias, né, na deficiência visual, em que eu preciso aí recorrer, né, a estratégias específicas, deficiência, e nesse sentido a escola precisa receber essa infraestrutura. Sim. Né, e o professor precisa ser capacitado para trabalhar dessa maneira. E lá, quando eu trago isso eu estou pensando numa sala de atendimento escolar especializado. E depois, quando eu penso em incluir esse aluno também numa sala de aula, né, o professor regente também precisa receber essa formação para que possa haver essa inclusão. Nós vemos hoje, por meio da internet, a maioria das videoconferências, eu tenho um tradutor em Libras, né, para atingir, né, a maior quantidade, para atender as deficiências. Mas e o visual? O professor também precisa ter material adaptado, aí eu vou ter a adaptação de material, eu preciso ter a adaptação de material para atender essas necessidades. Sim. Então eu preciso pensar em infraestrutura agora, né, e preciso pensar em formação de professores, para que eu possa conseguir atender a inclusão. Outra coisa que eu gostaria que a senhora abordasse para a gente, várias escolas, e aí nós vamos falar de particulares, estão ofertando o ensino em outra língua também, com a proposta até de atrair as famílias para aquela unidade. Como é que a senhora vê hoje a inclusão da outra língua logo cedo, ali já na alfabetização? Isso não causa uma confusão? Isso agrega conhecimento? Qual é a visão que a senhora tem? A visão que eu tenho é que o nosso cérebro, ele tem uma plasticidade, né, e uma capacidade ainda nem identificada. Sim. Então eu acredito que a aprendizagem de uma ou de outras línguas é um elemento muito importante, sim, tá? Desde que a escola, né, realmente faça essa inclusão de acordo com, né, as diretrizes curriculares que são propostas, considerando qual é a nossa base nacional comum curricular, que eu acho que isso não pode se perder de vista. Se nós pensarmos que nós temos um currículo nacional, esse currículo é que vai balizar, tá, as avaliações nacionais, é que vai balizar um Enem que nós estamos acontecendo agora, um ESEJA que você anunciou, as avaliações, e não só as avaliações, mas vai balizar todo o sistema educacional. Então essa língua tem que ser incluída considerando o currículo nacional que é existente. Sim. Mas quanto ao indivíduo, não, nós podemos oferecer aí uma multiplicidade de recursos e nós temos sim a capacidade de desenvolver essas competências. Professora, uma outra questão que às vezes preocupa, uma questão que também preocupa os pais. Se a criança, ele percebeu que ali no primeiro mês a criança estava empolgadinha, mas ela deu uma recuada, entristeceu. No segundo mês isso não melhorou. Troca de escola? Vai à escola conversar? Senta com todo mundo? O que a senhora recomenda para esse pai?
esse pai muito atento, né, que é o que a gente mais precisa hoje no sistema educacional, sabe, Joselma? É essa parceria da família. A escola quer muito conseguir o seu papel, mas nós precisamos da parceria da família. Então, o pai percebeu que o seu filho está desmotivado, ele tem que procurar a escola. Sim. Primeira coisa, ele tem que dialogar com a escola, ele tem que levar o problema para a escola, coordenação, professores, e a escola vai definir quais são as estratégias a serem adotadas com esse estudante. Orientar os pais, o educador tem competência profissional para educar, para orientar os pais. Nós temos aí educadores que têm aí todo esse know-how para orientar os pais de como conduzir esse processo, identificar o que está acontecendo. Sim, às vezes tem bullying, tem vários elementos. Identificar qual é o problema, se houver necessidade, encaminhar para um profissional, se houver necessidade, um profissional, né, capacitado para trabalhar, ou se não, se for uma questão de cunho que a escola possa resolver, identificou. E aí eu vou fazer o quê? Vou utilizar estratégias para resgatar essa pessoa para a sala de aula. Mas existem estratégias pedagógicas para isso. Não mudar de escola ali, porque senão o menino começa a entender que deu um problema, muda de novo. E quando a gente pensa em desenvolvimento humano, Joselma, nós temos que pensar que problema faz parte da nossa vida. Essa é uma competência que nós precisamos desenvolver nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, que é resolver problemas. As frustrações também, né? Muito bem, professora, volta já, segura aí com a gente.